Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a professora Cíntia do canal Matemática com a professora Cíntia Loureiro. Na aula de hoje, a segunda aula de matriz, abordaremos o assunto identificando os elementos de uma matriz. Então vamos lá. Eu tenho uma matriz A, como eu falei, o nome da matriz vai ser sempre letra maiúscula. Uma matriz M por N, significa a quantidade de linhas M e colunas N que essa matriz tem. E A minúsculo é o elemento da matriz. Então, eu tenho aqui A11, significa que esse elemento se encontra na linha 1 e na coluna 1. A12, ele está na linha 1 e na coluna 2. A1N significa que ele está na linha 1 e na coluna N, que no caso aqui é minha última coluna. Seguindo aqui, eu tenho o elemento A21, que ele está na segunda linha e na primeira coluna. O A22, ele está na segunda linha e segunda coluna, até o A2N, que é o elemento que está na segunda linha e na última coluna. Assim por diante, até chegar na minha última linha, que é o elemento AM1. Ele está na última linha e na coluna 1. E assim eu vou, assim por diante, até chegar no meu último elemento, que seria AMN. Significa que ele está na última linha e na última coluna, tá? Então, vamos com essa representação aqui. Então, eu sei que I é linha, que significa a posição do elemento. Então, eu sei que I sempre vai ser maior ou igual a 1, porque sempre eu vou começar da primeira linha. E menor ou igual a M, porque eu termino aqui na última linha, no caso M. Se fosse uma matriz 3 por 3, seria I maior ou igual a 1, e menor ou igual a 3. Também o J é a mesma coisa, ele sempre vai ser maior ou igual a 1, porque eu estou começando na primeira coluna, e menor ou igual a N, porque eu estou terminando na última coluna. Se fosse uma matriz 3 por 3, né, se aqui fosse 3 e 3, seria J maior ou igual a 1, e menor igual a 3. Então, quando eu falo AM por N, é a ordem da matriz. Isso significa a quantidade de linhas M que essa matriz tem e a quantidade de colunas M. A e J é a posição do elemento na matriz. Então, significa A e J. Se eu falar esse elemento aqui, eu sei que o I é 1, porque ele se encontra na primeira linha, e o J é 2, porque ele se encontra na segunda coluna. É a posição de cada elemento na minha matriz. Então, vamos aqui. Eu tenho uma matriz 3 por 3. É uma matriz que tem M igual a 3 e N igual a 3. Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, os elementos aqui. A1, A12, A13, quer dizer, ele começa na primeira linha e na primeira linha vai até minha última coluna aqui, que é a 3. A21, A22, A23. Eu passo para minha última linha, que é o 3 aqui, então vai ser A31, A32 e A33, que é o último elemento da última linha e última coluna, né? Quando eu falo AM por N, é a ordem da matriz. M é a quantidade de linhas que essa matriz tem, no caso aqui é 3. E N, a quantidade de colunas que essa matriz tem. A minúsculo e J, também eu estou falando de linha e coluna, só que é a posição do elemento na matriz. Então, o I é a linha e o J a coluna. Cuidado para não confundirmos isso. Quando eu falo a matriz M por N
eu falo a matriz A 3 por 3, significa que ela tem 3 linhas, o M é 3, e 3 colunas. Se eu falo A minúsculo 2, 3, significa que é o elemento que está na linha 3 e na coluna 3, tá? Então, vamos para um exemplo. Dado uma matriz A, determine. Eu quero primeiro a ordem da matriz, já veio até aqui com a resposta. A ordem 3 por 3, porque ela tem 3 linhas, 1, 2, 3. E 3 colunas, 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui que o meu M, que é a quantidade de linhas, é igual a 3, e o meu N também é igual a 3, que é a quantidade de colunas. A segunda pergunta. A posição de cada elemento da matriz A. Então, eu quero saber qual que é o elemento que se encontra na primeira linha, que é essa aqui, e na primeira coluna. Então, é o elemento A1, que seria quem? O 1. Eu quero saber o elemento que continua na primeira linha, mas na segunda coluna, que é o elemento A12. Então, eu sei que ele é o 5. Ainda na primeira linha, eu quero saber qual o elemento que continua na primeira linha e na última coluna, que é a 3. Então, é o elemento A13, que é o 9. Aí, eu passo para a segunda linha, que está na segunda linha, coluna 1. Quem que é? O 0. Então, se eu tenho lá, segunda linha, segunda coluna, o elemento A22, que é o menos 2. Estou aqui na segunda linha, terceiro elemento, A23, é o 4. Agora, eu passo para a minha última linha, que é a terceira. Então, eu tenho o elemento que está na A31, ele está na terceira linha e primeira coluna. O próximo elemento, ele está na terceira linha e segunda coluna, é o elemento A32, que é o 6. E meu último elemento, ele está na última linha, que é a 3, e na última coluna, é o elemento A33, que é o 7. Então, essa é a minha matriz, a posição de cada elemento na matriz A. O segundo exemplo aqui está falando de uma lei de formação. Então, vamos prestar atenção no que está escrito aqui. Está pedindo para você. Escreva a matriz A de elemento A e J 2 por 3. Então, eu já sei que é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. O M é igual a 2 e o N é igual a 3. Sempre linha primeiro. Tal que A e J é cada elemento. Então, A e J vai ser igual a 3I mais 2J. Então, isso aqui é a lei de formação, que me fala que cada elemento vai ser 3 vezes a linha que eles se encontram, mais 2 vezes a coluna. Então, vamos resolver esse exercício. Então, primeiro aqui eu vou montar minha matriz genérica. Então, eu sei que é uma matriz A maiúsculo aqui, entre parênteses, e os elementos A minúsculo aqui dentro. Eu sei que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, vai ser A1, A12, A13, A21, A22 e A23, tá? Às vezes as pessoas falam A11, A12, A13, A21, A22 para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu tenho a lei de formação que me fala que cada elemento A e J é igual a 3 vezes a linha que eles se encontram, mais 2 vezes a coluna. Então, essa é a lei de formação que vai me dar os elementos dessa matriz. Então, vamos ao primeiro lá. Então, eu tenho aqui o elemento que está aqui, ó, A1. Ele está na primeira linha e primeira coluna. Então, vai ser 3 vezes a linha, que é 1, mais 2 vezes a coluna. Então, eu tenho 3 mais 2, que é 5. Ainda na primeira linha, eu tenho o elemento A12 ou A12. Então, vai ser
3 vezes 1, que é a primeira linha, mais 2 vezes a coluna aqui. Então, vai ser 3 mais 4, 7. E o último elemento da primeira linha, que é o elemento A13, ou A13. Então, vai ser 3 vezes 1, mais 2 vezes 3. Observe que aqui, ó, sempre vai ser 1, porque eu estou falando da primeira linha, então sempre vai ser o mesmo. Agora, quando eu vou passar para o elemento A21, a linha vai mudar, aqui já vai mudar. Então, vamos lá. Então, A21, então vai ser 3 vezes a linha, que é 2, mais 2 vezes a coluna. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 1, 2, que é igual a 8. O próximo elemento é o A22, né? Ou A22, que é 3 vezes 2, que é 3 vezes a linha, mais 2 vezes a coluna. Então, vai ser 6 mais 4, 10. E o último elemento aqui, que está na última linha e última coluna, que é o elemento A23. Então, vai ser 3 vezes 2, mais 2 vezes 3. Então, vai ser igual aqui, 6 mais 6, 12. Observe que aqui, ó, é a linha. Então, tá vendo que aqui é linha 1, linha 1. E aqui, linha 2. Linha 2, tá repetindo. E aqui vocês estão observando que eu tô andando com a coluna. Então, aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. 1, 2, 3. E a mesma coisa aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu resolvendo esse exercício, como que ficou a minha matriz, né? Eu tenho que a matriz, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, A1 ou A11 é 5, o A12 é 7, o A13 9, o A21 8, o A22 10 e o A23 12. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e até a próxima aula.